Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Cyber News. E para começar esse vídeo, um pedido sincero de desculpas. Muitas viagens, muitos compromissos, e aí acabei falhando e não dei as caras por aqui nos últimos dias. Mas estamos aqui novamente e esse vídeo é um vídeo que eu gosto bastante desse tema. E ele poderia ser um tema discutido por muito tempo, mas eu quero trazer uma linha central para discussão. Quando a gente fala de uma empresa que tem por essência a inovação, a diferenciação, como a Cyberfly, inevitável falar de preço, de barato e caro. E aí então, o tema desse vídeo vai falar justamente disso. Será que a diferença é apenas o preço ou não? E para iniciar essa discussão, esse racional, então, eu gostaria de pontuar a seguinte questão: caro e barato. O caro, ele está atribuído muito a dinheiro, a volume de dinheiro, a aquele negócio que é quase oneroso. O barato, ele está atribuído muito a promoção e desconto. E o ponto que eu quero trazer para essa discussão: será que é só isso? Será que é só o dinheiro mesmo? Como eu gosto de explorar muito a complexidade das coisas, de entender o porquê do porquê, meio redundante até, eu vou trazer a minha primeira linha mais filosófica. Por muitos e muitos anos, a gente usou o preço como uma ferramenta de manobra. Então, vejam bem, uma empresa, ela pegava o seu produto, colocava lá condições ou criava números que fizessem as pessoas tomar a decisão de comprar através desses números. E isso a gente chamou de desconto ou promoção. Eu vou dizer, até acho que em 2026 a tendência é que isso pare de funcionar. Mas até hoje a gente vê aí práticas comuns e ações como Black Friday, que basicamente foi criado lá pelos americanos no momento que era um vácuo de vendas, né, no mês de novembro, porque existia não um planejamento ou um momento onde as pessoas deixavam de gastar o dinheiro para gastar posteriormente na época do Natal. E aí isso dava uma baixada muito grande nas vendas e os estoques também que vinham dessa transição estavam ali parados. Então, foi criado isso, né? Torra, que é uma promoção que traz as pessoas para esse momento de aproveitar oportunidades, e não vou nem discutir, às vezes tem produtos que são oportunidades mesmo, mas o que eu quero dizer é que sempre existiu essa dinâmica. Mas aprofundando um pouco mais nos detalhes, como eu sempre digo, na complexidade que tem por tudo isso, eu gostaria de trazer para discussão um ponto que geralmente passa despercebido. E um ponto que passa despercebido, e como eu falo, ele é muito complexo até de tratar e também de explicar. E aí eu trago para o cenário do mercado, de promoções, e faço um vínculo com o nosso negócio. Vejam bem, você precisa vender o teu produto num volume gigantesco. E quando você faz promoção, você atrai uma quantidade enorme de clientes. Porém, esse cliente que compra, às vezes por impulso ou porque ele está olhando só para essa variável de preço, ele se dá conta um tempo depois que ele não queria aquilo. E isso cria um pensamento ou uma sensação de que não valeu tanto a pena, e a próxima decisão dele pode ser que não seja com aquela empresa ou com aquele produto, ou que ele se sinta enganado. E eu falo isso por experiência própria. Para várias coisas, eu já tomei a decisão de, não, isso está muito caro. Eu não vou comprar porque eu não aceito pagar esse preço. E aí eu fui pelo barato ou pela promoção. E depois eu descobri que não era aquilo que eu queria, ou não era aquele tipo de produto que eu gostaria de receber. Exemplo, quando eu construí minha casa, eu disse que a mão de obra era muito cara. Era inimaginável pagar
aquilo de mão de obra. E aí, o nosso arquiteto foi discutindo e tal, e encontramos um meio termo, e eu disse, tá bom, agora eu vou aceitar, já que todo mundo está dizendo que eu preciso olhar para esse ponto, vou abrir minha cabeça e vou tomar a decisão, né? São várias pessoas me dando esse conselho, e eu com outro orçamento lá, que era bem mais em conta, com uma promessa de construção muito mais rápida e tal, mas eu acabei decidindo pela... E aí, depois que a minha casa ficou pronta, tá bonita lá e tal, as paredes retas, e eu fui olhar algumas outras obras, né? E eu descobri o porquê do barato. A parede era torta. E aí tu se pergunta, quanto custaria para resolver, né, esse problema? Muito provavelmente a gente nem resolve, mas aquilo fica incomodando. Só que existe uma diferença. E nossa cultura, nossa cabeça, ela foi treinada para olhar para esse ponto. E esse ponto, ele é um ponto que ele chama muita atenção, porque é diretamente na relação de troca que existe, que é entre eu gastar o meu dinheiro com aquelas coisas. E o que eu gostaria de trazer para o ponto principal da discussão é com relação ao nosso serviço, porque a gente sofre muito. E aí, vejam bem, o nosso cliente, ele é exigente, ele quer ter a internet dele funcionando. Ele não quer ter ela parada. Só que para nós, por trás, para garantir a qualidade desse serviço, tem um custo muito alto. E esse custo é em mão de obra, é em time capacitado que vai ter que passar por uma série de treinamentos, inclusive comportamental, porque nós temos aqui dentro do nosso planejamento, então, de pessoas, de treinamento, formação, uma dinâmica que a gente diz que a gente entra dentro da casa dos clientes. E dentro da casa do cliente, eu tenho que ter um comportamento, porque é a privacidade. Eu tenho que cuidar onde eu vou deixar minhas ferramentas para que eu não danifique um móvel, ou que risque, ou que estrague, ou até mesmo que suje. Eu tenho que cuidar se não tem crianças, mulheres, bebês, algo que eu faça que impacta na vida deles e cria essa sensação ruim. Só que o ponto que eu digo que tem muita complexidade é que isso custa muito para nós. E do outro lado, a gente vai ter o barato, que precisa vender em volume e que usa ainda a ferramenta antiga do preço. E o que a gente mais vê no mercado hoje? Que os clientes contratam lá e todas as vezes que eles entram em contato com a nossa empresa, eles dizem, eu fui mal atendido, ou quebraram isso na minha casa, ou não entregaram, ou chegaram atrasado. Mas ele ainda insiste em fazer a comparação entre o caro e o barato, ele ainda insiste em trazer a questão do preço para a mesa. E eu acho que tá tudo bem, mas o intuito desse vídeo é dizer que é humanamente e financeiramente e estrategicamente impossível de fazer essa relação. Porque vejam bem, nós temos 12 equipes só aqui na nossa região de Vacaria, Bom Jesus, cada uma com veículo equipado, com todo esse treinamento. A empresa que eu acho que tem mais próximo de nós deve ter 13 equipes. Então, vejam bem que o nosso custo, ele é muito superior. E aí que eu trago o ponto da complexidade que exige. E no final das contas vai ser só uma internet lá na residência. E pode ser que a barata funcione, que você não se frustre, mas pode ser que o custo que você pague, né, não seja no funcionário ou não funcionário, seja no contexto inteiro que está envolvido isso. Então, por isso que eu digo que são questões muito complexas, né? Então, eu gosto de dizer que internet é o ar digital. E ar digital é dados trafegando, mas a gente não consegue ver. A própria gravação desse vídeo, por si só, né, é uma transmissão que está existindo aqui da minha imagem, mas por trás disso tudo tem um monte de algoritmos funcionando. Mas a gente não consegue dar um zoom in nisso e ver, né, na prática isso acontecendo. E barato e caro praticamente não estão na relação de dinheiro, de valor da fatura. Estão nesses detalhes que ninguém consegue ver. Só que são esses os detalhes que fazem toda a diferença quando algo dá errado. E talvez o melhor investimento que você possa fazer não seja o mais barato, seja o mais consciente. Esse é o nosso filtro e esse é o nosso jeito de fazer aqui na Cyberfly. E sim, eu sei, é um conteúdo muito sensível, é um conteúdo muito dinâmico e até difícil de entender. E me desculpe se eu não me fiz entender muito bem, tá? Mas eu acho que é importante a gente trazer para discussão esse tipo de tema. São temas que mudam a nossa forma de enxergar o mundo. E, mais uma vez, eu gostaria de pedir para vocês, deixe um comentário, manda o vídeo para os amigos, para os
amigos, vizinhos, parentes. Coloca a tua informação ali, me dá um feedback do que a gente pode evoluir até nesse conteúdo ou de algum tema que de repente faça sentido nós trazer para essa discussão aqui. E se você quiser conhecer mais sobre a Cyberfly, tem o nosso canal, nosso famoso QR Code, que o nosso editor vai colocar aqui, e aí você pode acessar ali através desse QR Code e falar com o nosso time, e eles vão estar ali prontos para te atender. Muito obrigado e até a próxima.